Salmo tem 24 versículos, mas nós não teremos a possibilidade de meditar todos os 24 versículos, mas alguns bastante importantes estaremos meditando nesta manhã. É um salmo que eu amo, esse Salmo 139, por declarar para nós a grandeza de Deus através de um cântico. E quem fez isto? Davi, um homem do campo, um camponês, que talvez não tivesse tanto conhecimento de ciência, de filosofia, mas tinha um profundo conhecimento de Deus, porque o conhecimento que ele teria obtido de Deus foi um conhecimento de relacionamento. E nós conhecemos alguém melhor quando relacionamos intensamente com ele. E Davi tinha esse relacionamento com Deus, um relacionamento mais íntimo, que através até da sua harpa, ele conseguia tanger as cordas e o Espírito descer e inspirar-lhes coisas grandiosas espirituais. Então, eu queria deixar para vocês Salmo 139. Esse Salmo 139 evidencia a onisciência e a onipresença de Deus, que são dois atributos que Deus não comunica com os seres humanos. Deus, alguns atributos divinos são compartilhados com os seres humanos, como o amor, a bondade, a benignidade, a alegria, a moderação, mas tem atributos que é exclusivamente de Deus e que esses atributos ele não compartilha com qualquer ser humano, porque sairíamos do se ele compartilhasse, nós seríamos considerados semideuses, mas não somos, somos criaturas desse Deus Todo-Poderoso, o Criador. E Davi ele inicia assim, Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás, por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde escaparia do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não me foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, o teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram tomadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti, aborreço-os completamente e tenho por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irei começar essa discussão da palavra do Senhor
falando que Davi inicia o Salmo 139 praticamente da mesma forma como ele termina. Ele afirma que o Senhor sonda e conhece, é quem o sonda e quem o conhece. E no versículo 23, ele termina dizendo, pedindo ao Senhor que continue sondando e conhecendo o seu coração e aproveite essa sonda que passa, esse conhecimento que ele tem do interior do salmista, aproveite para também provar se os meus pensamentos, se as minhas intenções estão de acordo com a tua vontade, eu te machuco de alguma forma. Irmãos, pensa o seguinte: se as pessoas que estão à nossa volta pudessem sondar o nosso pensamento e saber tudo que nós pensamos dela, ou intentamos a favor ou contra ela, teríamos as nossas mentes desnudas para essas pessoas. Isso nos chama para uma reflexão sobre os problemas que nós vivemos hoje, a sociedade vivendo doenças mentais, psicológicas, distúrbios, psicoses, né? E tantas outras situações complexas que atacam-lhe a mente. E muitas vezes, para eles terem uma sonda, para o psicólogo entender o que se passa no coração, é preciso uma sessão, 10 sessões, 20 sessões, e muitas vezes não há um diagnóstico preciso. Um psicólogo vai dizer narcisista, outro psicólogo vai dizer ele é psicótico, ele é neurótico, cada um vai dizer uma coisa. Mas nós temos um Deus que não precisa de que eu me assente em um divã para que ele diga para mim qual é o meu trauma, qual é o meu problema, o que eu preciso. Ele já me sonda e já me conhece. E ele já sabe o meu assentar e o meu levantar sem precisar eu contar os meus comportamentos. Observe que o psicólogo ele atenta para os comportamentos enquanto alguém dialoga. Ele pergunta, ele indaga as pessoas, ele entrevista as pessoas para saber, diante de tal situação, como foi que aquilo começou a se desenvolver, como é que a pessoa responde a determinados estímulos. E depois que a pessoa vai respondendo como é que se comporta, é que ele vai traçando um mapa psicológico daquela pessoa. Percebam que depois que ele consegue identificar os comportamentos, ele consegue chegar à raiz do problema e aí vai buscar onde aconteceu, como aconteceu. É alguém que hoje tem medo de sair na rua, é alguém que tem medo de lugar fechado, é alguém que tem medo de estar no meio da multidão, é alguém que tem medo de entrevista de emprego. São coisas que muitas vezes precisam passar pelo psicólogo para ele entender o porquê que aquela pessoa tem aquele trauma, para daí então tratar o trauma. Mas nós cristãos não precisamos deitar no divã de um psicólogo. Nós temos um Deus que já sonda os nossos corações, já sabe dos nossos problemas, das nossas necessidades, das nossas ansiedades, porque Ele é onisciente, Ele penetra todas as coisas. Todos os nossos pensamentos estão nus e patentes. O que se passa na nossa mente, as pessoas só sabem se nós comunicarmos. E mesmo assim, ainda vai ficar uma dúvida: ele ou ela está falando a verdade? Mas para Deus não precisa falar ou não a verdade. Deus ele penetra o coração e já sabe qual é a intenção, já sabe o que é que se passa naquela mente. Isso coloca em evidência um dos grandes atributos divinos, que é a onisciência. E é em cima desses atributos que Davi ele vai começar a descrever esse potencial de Deus, esse Deus tão poderoso que nós temos. Queridos, nós não temos um Deus que feito no formato humano, com olhos, com bocas, com nariz, com pés, com mãos. Nós temos um Deus que criou todas as coisas e não precisa ser levado de um lugar para o outro, acender vela, queimar incenso, fazer limpeza dele, porque ele é um Deus autônomo, um Deus criador. Ele diz que tudo foi feito por ele e sem ele nada que existe se fez.
É Ele que tem o controle de tudo em suas mãos. Logo, a onisciência, a onipotência, a onipresença, a eternidade são atributos inerentes a esse Deus. Mais adiante, ele diz assim, ó, tu já conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe já entendes o meu pensamento. E aí ele diz: antes mesmo que alguma palavra houvesse na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Quantas vezes nós somos surpreendidos, porque Deus já nos conhece, mas nós não nos conhecemos. Nós muitas vezes dizemos assim, quando vemos alguém passando por uma situação difícil: se eu tivesse no lugar daquela pessoa, eu agiria de forma diferente. Se eu fosse assaltado dessa forma, eu não reagiria. Se eu tivesse agora no volante, eu tomaria uma outra decisão. Mas, amados irmãos, quando nós somos flagrados na mesma situação, às vezes nós agimos pior do que a pessoa que foi nossa referência há um tempo atrás. Mas por que isso? Porque nós mesmos não nos conhecemos. Nós achamos, às vezes, que amamos e aquela amizade é para toda a vida. E depois nós nos desapontamos de uma forma tão grande que preferimos desistir das pessoas. Só que o nosso Deus já nos conhece antes mesmo de nós falarmos alguma coisa ou de pensarmos alguma coisa. Jesus ele fala para Pedro: Pedro, tu não podes beber o cálice que eu estou para beber. E Pedro prontamente diz o seguinte: Senhor, eu vou contigo até a morte. E Jesus diz assim: Pedro, não diga isto, porque Satanás pediu a tua vida para cirandar. E o que seria cirandar na vida de Pedro? Seria pegar o trigo, passar na peneira grossa, tirar a palha, passar na peneira fina, ficar o pó, levar para o forno para torrar aquele pó, depois de passar isso, já depois de passar pelo moinho, isso seria a ciranda. Aí Jesus disse assim: Pedro, tu não suportaria passar por esse processo. E eu vou te dizer mais, Pedro, mesmo eu não permitindo que você passasse por esse processo, você ainda vai me negar 3 vezes aí, antes que o galo cante. Ele disse para Deus, para Jesus: eu nunca vou te negar. Pedro, ele acreditava piamente que ele era forte o suficiente. Isso prova que o homem não se conhece. E quando o galo cantou, Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes. Nós não nos conhecemos, mas nós temos um Deus que nos conhece. E nos conhece hoje e nos conhece também no futuro, porque ele é um Deus onisciente. Ele não conhece apenas o hoje, o meu hoje. Ele conhece o ontem, o hoje e amanhã. Me surpreende quando Deus ele fala assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E quando ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Abraão já morreu, Isaque já morreu, Jacó já morreu. E quando ele fala que ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, fica parecendo que ele é Deus de pessoas que já morreram. E Deus dos vivos? Aí Jesus vem dizer assim: Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. Quando ele fala que Deus é Deus de vivos, ele está querendo dizer o seguinte: ó, para mim, Abraão está morto, está vivo, Isaac está vivo, Jacó está vivo, porque eu sou onisciente. E a minha onisciência, ela é eterna. Eu vejo tantos que já passaram, os que já são e os que ainda virão. E aí, como prova disso, ele diz para Abraão: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso e eu conheço quem será a tua descendência depois de ti. Ele sabia que Israel seria essa nação que batalharia por cada centímetro quadrado de terra ali no Oriente Médio. Por isso, ele escolheu Abraão para ser o seu representante na terra, na antiga aliança. Então, perceba que o nosso Deus ele não dá ponto sem nó. Se podemos dizer assim aqui no Brasil, como um provérbio popular, Deus ele já conhece o futuro e ele já escolheu alguém, porque ele sabe quem será essa pessoa no futuro, depois daquele momento. Percebam também que Isaías, no capítulo 53, a Bíblia diz assim, ó, ele fala primeiro que
Jesus Cristo, ele vai nascer de uma terra seca, como um homem sem formosura, sem parecer, como uma raiz sedenta, homem experimentado nos trabalhos, homem de dores. E aí depois ele pergunta, ele diz o seguinte: o sacrifício da sua alma ele verá e ficará satisfeito. E aí eu quero dizer para os irmãos, a onisciência de Deus é tão grande que há 2000 anos atrás ele enviou o seu filho amado, mesmo que na hora mais difícil de cruz, que foi a hora que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus estava sabendo por que estava oferecendo o seu único filho como sacrifício por Jailson, por Jailson, por Tayane, por Raquel, pela irmã Cida, pela irmã Isabel e por tantos outros que estão aqui nessa live, pelos que estão no Brasil, pelos que estão na Flórida, na França, na Espanha, em todo lugar que vocês já citaram aí. Deus ele sabia que estava mandando o seu filho porque o sacrifício seria válido. O sacrifício da alma do seu filho ele veria e ficaria satisfeito. E hoje, aqui no Brasil, às 8 horas, na França um pouco mais tarde, na Flórida um pouco mais cedo, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, independente do lugar onde vocês estão, Deus está olhando para esta reunião que está sendo feita de forma virtual e Ele está dizendo: eu estou satisfeito por ter mandado meu filho, porque meu filho alcançou pessoas de todas as nações. E isso, irmão, faz parte da onisciência de Deus. Ele já sabia que hoje eu estaria aqui, que vocês estariam aqui reunidos nesta manhã para cultuá-lo, independente da cultura, independente do fuso horário, independente do idioma. Eu sei que tem pessoas aqui que estão ouvindo e sendo edificados por esta mesma palavra. Mais adiante aqui, ó, é sobre a onisciência de Deus. Eu acho que eu não tenho mais o que falar, porque Deus, ele inclusive, para fechar essa questão da onisciência, Deus ele conhece o princípio e o fim. E a Bíblia diz que ele já declara o fim lá em Isaías. Ele declarou o fim desde o princípio, porque ele não tem medo que ninguém venha interferir no final da história. A narrativa é dele, a história é contada por ele. Historiador só conta aquilo que já passou. Mas o meu Deus, ele conta a história antes de acontecer por causa da sua onisciência. Que Deus grandioso é esse Deus que nós servimos. Ele já disse ó, que no final teríamos guerras, rumores de guerra, fome, terremoto, tremores de terra. Ele já disse que no final dos tempos nós teríamos um aumento da ciência. Ele já diz lá em Isaías, uma profecia até poética, Isaías 60, que diz: quem são esses que vêm voando como pombas, cada um à sua janela, às suas janelas, 700 anos antes de Cristo. E quando chega agora no ano de 1900, né, Santos Dumont inventa o avião, e quando a gente vai para a Bíblia, já está lá escrito pomba com janelas e pessoas voando dentro dessa pomba. Então, é um Deus onisciente que, desde o início, ele já diz como será o fim. E é um Deus onisciente que diz também que essa terra vai pegar fogo, que não vai ficar nem raiz nem ramos, e a sua vinda está próxima. É um Deus onisciente que diz assim: Israel vai ser disperso, vai ficar muito tempo longe da sua terra, mas no final eu vou juntar Israel nesta terra como um vale de ossos secos. E essa profecia se cumpre em 1948, quando Israel volta. Em 1948, Israel volta para sua terra. E hoje Israel está aí como uma grande potência mundial. Porque quem falou não foi Baal, não foi Asterote, não foi Baalins, não foi Moloque. Quem falou foi o Deus Todo-Poderoso que conhece todas as coisas. Deus te abençoe, irmã Sueli, e te dê um bom dia. Mais adiante aqui ele diz o seguinte, ó: os meus ossos não foram encobertos, versículo 15, não foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no
teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Amados, nesse versículo que eu acho muito interessante, é que o salmista não tinha conhecimento de biologia, mas ele conhecia do seu relacionamento com Deus e conhecia um pouco da fisiologia humana. E ele diz que é, Deus, no livro dele, já escreveu a minha história ainda quando eu era um líquido informe, em outras versões da Bíblia. Aqui fala, na minha versão atual, fala de um corpo ainda informe, um corpo sem forma. Quando fala um corpo sem forma, pode estar se falando do embrião, pode estar se falando da formação dentro do ventre. E, quando se fala em líquido informe, vai estar falando ainda da semente que ainda não fecundou o óvulo. E então prova também que pela onisciência de Deus, Deus também já seleciona quem é que vai ser gestado daquela vez. Quem é que vai entrar para o plano de vida daquela vez. Então nada foge do controle. Por que tantas pessoas ruins na Terra? Porque Deus levanta, permitiu que nascesse Hitler, um homem tão malvado, tão perverso, que destruiu milhões de judeus. Por que Deus permite? Exatamente porque ele está no controle e ele não perde o controle de nada. Onde é que está Hitler hoje? Onde é que está Mussolini hoje? Mas Deus continua vivo, presente no controle de todas as coisas. E ele permite que cada um venha ao seu tempo para cumprir um pedaço da história e oportunizar a todos de conhecê-lo. Quando a irmã Jailza ainda estava no ventre da mãe, Deus já tinha um livro. Olha, está escrito: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Percebam que hoje nem a ultrassonografia vê um corpo informe, né? Eles começam a ver o corpo a partir da forma embrionária, mas sem nenhuma forma não consegue identificar ou não. Exames já identificam se a mulher está gestante ou não, mas não existe como ver algo que não tem forma. E Deus ele já consegue, no momento embrionário, já enxergar aquele indivíduo que vai ser formado. E no teu livro todas estas coisas foram escritas. Então Deus já tem a história para a minha vida. Eu estou hoje aonde eu estou porque foi providência divina. Eu não tenho como fugir da minha história. Eu posso mudar, fazer escolhas dentro dessa história. Eu posso fazer as minhas escolhas e arco com as minhas consequências, porque Deus não criou robôs, máquinas, pessoas movidas a controle remoto, mas ele já descreve uma história e no seu livro tudo já está escrito. Então Deus interfere na minha escolha? Não, mas ele já sabe qual vai ser a nossa escolha antes de nós escolhermos. Antes dos nossos pensamentos, Deus já sabe quais serão eles. Antes de colocarmos em prática o nosso projeto, Deus já também conhece quais escolhas nós iremos fazer. Por isso que muitas vezes Deus até tenta orientar-nos a mudarmos de atitude. Não tem coisa melhor do que sermos dependentes de Deus. Portanto, queridos, façamos a melhor escolha no dia que se chama hoje, que é de conversar com Deus, saber dele o que é que ele quer para nossas vidas. Porque na história, no livro de história dele, ele tem história de milhões de pessoas em toda a face da terra. Mas ele poderia dar uma sugestão de como melhorar essa história. É só eu ser dependente dele. É só eu tomar decisões depois de consultá-lo. Porque somos tão precipitados que muitas vezes queremos tomar decisões afoitas, sem pensar as consequências, ou só pensando no hoje. Não é melhor consultar quem conhece o futuro? Não é melhor consultar quem conhece o resultado final daquela decisão nossa?
Então, fica muito melhor esta dependência divina. Então, nesse livro está escrito não como determinação, mas porque Deus já conhece. Ele já conhece quem vai ser salvo e quem não vai. Mas ele diz assim, ó, esforça-te, escapa-te pela tua vida, esforça-te, tem bom ânimo, persevere até o fim, porque ele sabe exatamente que com essa perseverança as pessoas chegarão ao porto desejado. Então, amados irmãos, nesse texto aqui, quando fala, minhas irmãs também, quando falam que fala aqui dessa onisciência de Deus, em nenhum momento a onisciência de Deus vai interferir para mudar o jogo da história, para você fazer você ganhar na mesa ou no tabuleiro da dama. Ele vai mexer nas peças se você permitir. Ele vai te dar as dicas se você permitir. Mas se você não permitir, você vai seguir o curso da sua história. Então, Deus, ele já conhece a vida de cada um dos que chegam a esta terra. E é por isso que Davi ele diz assim, ó, sonda, meu Deus, e conhece meu coração. Veja se há em mim algum caminho mau e me guia por caminho eterno. Já que tu conheces a minha história, me oriente, me guia, me apacente, seja o meu instrutor, me mostre o que vai acontecer depois de amanhã, porque eu só conheço hoje ou agora. Sonda o meu coração, se tiver algum caminho mau, ou me desvia desse caminho mau na minha frente, ou me tira logo daqui antes que eu passe por esse caminho mau. Então, Davi ele estava pedindo a Deus: eu sou limitado, mas tu és onipotente e ilimitado. Aí na Europa, eu nunca fui, mas nas minhas leituras, inclusive esse episódio está no livro de. Esqueci até o nome do autor agora. Mas conhecendo as doutrinas da vida, conhecendo as doutrinas da Bíblia. Ele conta que tinha um jovem que estava pegando o trem, não sei como é essa situação aí, mas ele estava pegando o trem que atravessa, me parece, uma boa parte da Europa. E ele sentou-se de um lado de um moço, um senhor de idade, que estava lendo as Sagradas Escrituras. E esse moço estava cheio de livros. E ele pergunta para esse senhor: o senhor está lendo esse livro, a Bíblia? O senhor ainda acredita nesse livro? Aí o moço disse para ele: eu acredito, o Senhor falou para ele: eu acredito nesse livro. Aí ele chegou e disse assim: é porque o senhor não conhece de ciência, de filosofia. Se o senhor conhecesse um pouco mais de ciência, o senhor veria que esse livro não tem nada de verdade para nos oferecer. É apenas um livro de história dos judeus. E aí o moço chegou e disse assim: mas você tem um tempo para conversar comigo sobre esse livro? Ele disse: eu ando muito ocupado. Eu até acreditei nesse livro enquanto não conhecia da ciência. Mas depois que eu conheci um pouco da ciência, eu não acredito mais nesse livro. Aí o senhor pegou um cartão do bolso e deu para ele e disse assim: moço, quando você tiver um tempinho aqui, está meu telefone. A gente pode marcar e conversar um pouquinho desse livro. Ele, tá bom, muito obrigado, já vou soltar. E aí desceu na estação. Um belo dia depois, ele mexe no guarda-pó, ou não sei se foi cachecol, não sei o que foi, uma roupa de sobrepor. E aí ele sacode e caiu o cartão no chão. Ele pegou o cartão, quando olhou, ele lembrou do senhor. E aí ele viu escrito um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima. E aí, quando ele diz, quando ele vê essa inscrição, ele diz assim, ele assina embaixo, Albert Einstein, Albert Sabin. Quando ele vê essa inscrição de Albert Sabin, aí ele diz assim, eu estava conversando com um grande cientista e que ainda acredita na Bíblia. Eu consumo as suas pesquisas e achando que eu era alguma coisa. E aquele homem com tanto conhecimento científico, ele está dizendo que a Bíblia é verdadeira.
Porque a ciência não vai ter resposta para tudo. A ciência vai chegar um momento que ela vai dizer assim, ó, por trás de tudo isso que existe, existe também um grande criador. E aí quero dizer mais uma coisa para você, já estou terminando. Um grande amigo meu, ele foi fazer pós-doutorado na Suécia, em física. E quando chegou aí, com um ano, quando ele voltou, nós nos encontramos. Eu perguntei a ele se o que ele aprendeu aí, se muda alguma coisa a respeito de Deus. Ele disse que o que ele aprendeu aí era o seguinte, que por trás de uma grande criação existe um grande mentor intelectual que eu vou dizer que é Deus e ele não pode afirmar que é Deus. Mas que esse mentor intelectual também teve o poder de botar um peão para rodar e esse peão não perder a velocidade há mais de 4.000 anos, mais de 5.000 anos, foi o que ele me disse. Então, existe uma força muito poderosa que não só criou, como controla todas as coisas. E eu quero dizer para vocês nesta manhã, é esse, esta força que a física estuda, esse mentor intelectual que a ciência estuda, é o Deus que eu e você servem e que está no controle de todas as coisas e que está no controle da tua vida. Portanto, Davi ele finaliza: tal conhecimento para mim é maravilhosíssimo. O Deus que te conhece é o Deus que conhece todo o universo, que conhece onde mora cada estrela e chama todas pelo seu nome. Então, minhas amadas irmãs, não deixe a fé de vocês titubear em nenhum momento, porque é Deus quem tem resposta para a vida e para a morte e para além da morte. O que se encontra nesta vida foi ele que construiu. O que se encontra no oculto também foi ele que construiu. O teu Deus é poderoso, onipotente, onisciente, eterno. E este Deus é o Deus que cuida da tua vida no seu pormenor. Eu não sei o que você está atravessando na tua vida nesta manhã. Eu não sei como estão os teus entes queridos nesta manhã. Eu não sei qual saudade bate dos teus nesta manhã. Mas o teu Deus é tão onisciente que ele é Deus de perto e Deus de longe. Ele está tão perto de você como está perto dos seus em outras nações. Então, Deus ele tem cuidado da tua vida. Eu não sei qual a preocupação que assolou a tua mente neste dia. Eu não sei qual foi o temor que tentou atravessar ou interceptar os teus projetos, mas entregue na mão de Deus. Ele sabe o melhor para a tua vida. Diga a Deus, Senhor, prova meus caminhos agora, prova as minhas decisões agora. Vê se estou tomando a decisão certa, sonda-me. Veja se tem algum caminho que eu estou tomando aqui que não está dentro da tua vontade. Veja qual é a melhor vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, minhas amadas irmãs, a tua luta não é em vão, a tua batalha não é em vão. Eu vi Tayane orando pelas batalhas que são levantadas, porque onde tem um soldado de Deus, existe uma batalha em levante, porque quem se posiciona vai encontrar opositores. Quem não se posiciona, fica em cima do muro, infelizmente vai estar agradando a um lado e a outro lado. Mas quem se posiciona ao lado de Deus vai ter as trevas como opositor. Mas não se intimide, não, porque para Deus, aqui Davi também diz, para Deus, a luz e as trevas é a mesma coisa, porque ele é a própria luz, e ele não depende da luz para iluminar aquilo que está oculto. Deus, ele conhece. Irmã Marília, Deus conhece as tuas dores, Deus conhece os teus pesares, e ele entra com providência também na vida dos teus e da tua família. Irmãos que estão presentes aqui. Irmã de Janete também que está aqui se manifestando.
se manifestando, que Deus continue abençoando a vida de vocês de forma tremenda e poderosa. Não desista desse Deus. E como Davi, tenha um relacionamento íntimo com Ele. Que as palavras da boca de vocês e o meditar do coração sejam agradáveis perante o Senhor. Deus abençoe a cada uma das irmãs. Deus abençoe irmã Cida. Deus abençoe irmã Jailza. Deus abençoe irmã Tayane. Obrigado pela confiança, pela oportunidade que vocês têm me dado de estar falando desse Deus. Eu não consigo falar de outra coisa a não ser falar que o meu Deus é onipotente, onisciente, onipresente, e antes que qualquer um dê o diagnóstico, ele já diz: eu faço, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu faço sarar, eu anunciei, eu salvei, fiz questão que todo mundo soubesse, porque quando eu opero, ninguém impede. Abençoe.